Na aula passada, nós vimos juntos alguns trechos do livro Cinco Lições de Psicanálise, de Sigmund Freud, desse texto, dessa conferência em que Freud falou sobre a psicanálise para apresentar para pessoas que não conheciam. E Freud, nesse momento, queria contar um pouquinho do que ele estava pensando de por que alguns conteúdos não são conscientes. Por que alguns conteúdos não são acessíveis à consciência. E Freud cria, então, uma metáfora. Freud era bom em criar metáforas, né? Ele era didático. E ele diz assim, olha, eu estou aqui fazendo essa conferência para vocês. Estamos nesse auditório. Vamos imaginar que aqui nesse auditório, que vocês estão em silêncio, prestando atenção, concentrados no que eu digo, apareça um grupo de pessoas que faz muito barulho, que incomoda, que atrapalha. Né? A gente pede silêncio, continua o barulho, a agitação, a perturbação. E então, um grupo de pessoas fala assim, assim não dá, vamos tirar essas pessoas da sala. E aí essas pessoas que fazem barulho, que incomodam, que perturbam, são expulsas. Mas nisso que elas são expulsas, elas continuam fazendo barulho, só que do lado de fora da sala. Algumas pessoas vão lá, pedem silêncio e ficam na porta, impedindo que essas pessoas retornem, que elas entrem. Então, não só essas pessoas foram expulsas, como foi preciso que um grupo ficasse na porta segurando para não entrar, né? Só que Freud diz, e se tiver um intervalo? E depois do intervalo, essas pessoas se disfarçam e voltam disfarçadas, sem que dê para perceber que são as mesmas pessoas. Coloca uma peruca, troca de roupa, faz uma maquiagem, sem que dê para perceber que são as mesmas pessoas. Pois é, o que Freud está querendo dizer é que na nossa consciência tem conteúdos que perturbam, que atrapalham, que incomodam, e então eles são expulsos. Não só são expulsos, como fica lá na porta fazendo força para que não vão. Para que os conteúdos expulsos da consciência não voltem para a consciência. Só que tem algumas vezes que eles conseguem voltar. E aí eles voltam disfarçados. Conteúdos expulsos da consciência que voltam disfarçados. São os sonhos, né? Por isso que a gente sonha com coisas tão absurdas, tão esquisitas, porque esses conteúdos estão disfarçados. São sintomas, por isso que a gente não sabe muito bem por que aquele sintoma está lá. Ou quando a gente está falando de alguma coisa, vem uma palavra que escapa, ou até mesmo em piadas, no chamado xistes, que a gente troca coisas com humor. Nós vamos estudar mais sobre essas manifestações. Nesse momento da nossa matéria, o importante é a gente guardar que há conteúdos que são expulsos da consciência, que existem forças para tentar impedir que eles retornem e que existem alguns momentos que eles retornam disfarçados. Então, vamos ver aqui na nossa apresentação. Aqui está a capa das 5 lições que nós vimos na aula passada. E esse é o trecho de Freud. Vou ler. Talvez eu possa ilustrar o processo de recalque e a necessária relação deste com a resistência mediante uma comparação grosseira, tirada de nossa própria situação neste recinto. Imaginem que nesta sala e neste auditório, cujo silêncio e cuja atenção eu não saberia louvar suficientemente, se acha, no entanto, um indivíduo comportando-se de modo inconveniente, perturbando-nos com risotas, conversas, batidas de pé,
desviando-me a atenção de minha incumbência. Declaro não poder continuar assim a exposição. Diante disso, alguns homens vigorosos dentre os presentes se levantam e, após ligeira luta, põem o indivíduo fora da porta. Ele agora está recalcado, expulso, recalcado, e posso continuar minha exposição. Para que, porém, se não repito o incômodo, se o elemento perturbador tentar penetrar novamente na sala, os cavalheiros que me satisfizeram à vontade, levam as respectivas cadeiras para perto da porta e, consumado o recalque, se postam como resistências. Ficam lá perto da porta, impedindo a entrada. Resistências. Se traduzirmos agora os dois lugares, sala e vestíbulo, sala e corredor, para a psique, como consciente e inconsciente, os senhores terão uma imagem mais ou menos perfeita do processo de recalque. Então, é assim que Freud explica o recalque. A sala seria a nossa consciência, o corredor, o inconsciente. Esse processo de expulsão, em que o indivíduo / conteúdo é expulso, é o recalque. Já segurar a porta é a resistência. A volta da pessoa, né? Eu falei de mais pessoas, mas Freud estava dizendo só uma. A volta dessa pessoa disfarçada é equivalente aos sintomas, aos sonhos, aos lapsos de linguagem, aos xixes. Então, falar sobre inconsciente é falar de um processo em que um conteúdo muito perturbador, incômodo, que atrapalha a consciência foi expulso, foi recalcado, né? Então, gente, pensar do inconsciente é voltar naquela questão. Se eu não consigo conhecer e alcançar a dimensão inconsciente, essa dimensão que impulsiona, como afirmar que ela existe? O jeito da gente saber que o inconsciente existe é pelos efeitos, né? Eu não posso saber o que foi expulso, mas eu sei que volta disfarçado. Os sintomas, os sonhos, os lapsos de linguagem, os xixes, entre outros, são efeitos que evidenciam que há uma dimensão que atua em nós sem que possamos perceber, sem que possamos controlar. Eu não sei o que me dá, mas eu sei que há algo à flor da pele, há algo que faz meu rosto corar, há algo que faz minhas mãos tremerem, há algo que faz meu estômago doer, há algo, eu não sei o que é, mas eu sei que tem efeitos. Então, como eu sei que há algo ali? Há isso que me dá, porque tem consequências. O Juan Davinazzo, no nosso livro principal da matéria, que é O Prazer de Ler Freud, ele diz assim: dentre a infinita variedade das expressões e dos comportamentos humanos, quais identificar como manifestações do inconsciente? Como é que a gente sabe que algo pode ser uma manifestação do inconsciente? Os produtos do inconsciente são sempre atos surpreendentes e enigmáticos para a consciência do sujeito que tem esses produtos e também para quem escuta, para o psicanalista. A partir desses produtos observáveis, supomos a existência de um processo inconsciente, obscuro e ativo, que atua em nós sem que o saibamos. Estamos, no que tange ao inconsciente, diante de um fenômeno que se consuma independente de nós e que, no entanto, determina quem somos. Então, embora a gente não conheça, embora a gente não tenha acesso, o inconsciente atua em nós. E a forma da gente saber que isso acontece é pelos efeitos. Nós falaremos mais sobre o inconsciente nas próximas aulas. O importante agora é guardar o que o Naso está dizendo aqui. É um fenômeno que se consuma independente de nós e que, no entanto, determina aquilo que somos. No próximo vídeo, eu vou passar o exercício e no exercício vocês vão completar as frases com as palavras.
Por isso, essa imagem que está aqui, eu vou colocar aqui abaixo. Tem várias palavras aqui, e vocês vão escolher entre elas para completar 6 frases que eu vou apresentar. Esse exercício é para a gente retomar os conteúdos que nós vimos até agora. Combinado?